No final do século XVII, o Nordeste brasileiro começava a passar por uma transformação silenciosa, profunda e duradoura. Não se tratava apenas da decadência do açúcar, nem apenas da expansão da pecuária. O que estava em curso era a formação de um complexo econômico, cujas consequências moldariam a economia brasileira por séculos. Dois sistemas conviviam e se entrelaçavam nesse espaço. A economia açucareira concentrada no litoral altamente produtiva e voltada para o mercado externo. E a economia criatória espalhada pelo interior extensiva de baixa produtividade e cada vez mais orientada para a subsistência. Foi no lento processo de decadência, iniciado na segunda metade do século XVII, que se formaram as bases estruturais da economia nordestina e, em grande medida, da própria economia brasileira. Tanto a economia açucareira quanto a criatória apresentavam uma característica comum: tendiam a preservar sua forma original, independentemente de estar em expansão ou em retração. O crescimento ocorria de maneira puramente extensiva, pela incorporação de novas terras e de mais mão de obra, sem provocar mudanças estruturais capazes de reduzir custos ou elevar a produtividade. Além disso, os custos monetários eram reduzidos. A pequena participação de salários e da compra de serviços tornava essas economias extremamente resistentes. No curto prazo, as quedas de preços, mesmo quando o valor do açúcar diminuía, fazia sentido continuar produzindo, pois os fatores de produção não possuíam uso alternativo. A oferta, portanto, era rígida no curto prazo. No longo prazo, porém, as diferenças entre os dois sistemas tornaram-se decisivas. A economia açucareira dependia constantemente de importações para manter sua capacidade produtiva. Mão de obra, equipamentos e insumos precisavam ser trazidos do exterior. Já a economia criatória funcionava de forma distinta. Nela, o capital se repunha quase automaticamente, por meio do crescimento natural dos rebanhos, sem exigir gastos monetários relevantes. Além disso, as condições de trabalho e alimentação no interior favoreciam um crescimento natural da própria força de trabalho. Com o enfraquecimento do estímulo externo, a economia açucareira entrou em um período de prostração. A rentabilidade do açúcar diminuiu, não de maneira abrupta, mas o suficiente para alterar profundamente sua dinâmica. No século XVIII, a situação torna-se ainda mais grave, devido ao aumento do custo da mão de obra cativa e à migração de trabalhadores especializados para as regiões mineradoras. A produção açucareira no Nordeste permaneceu, ao longo de todo esse século, abaixo dos níveis mais elevados alcançados anteriormente. Muitas unidades produtivas se desorganizaram, sobrevivendo principalmente aquelas localizadas em áreas com melhores condições de terra e transporte. Enquanto isso, a economia criatória seguia outro caminho. Seu crescimento era essencialmente interno, impulsionado pelo aumento natural dos rebanhos. Ela absorvia tanto o crescimento vegetativo da população quanto os trabalhadores deslocados da economia açucareira em lenta decadência. Contudo, quando a demanda do litoral não crescia no mesmo ritmo, essa expansão ocorria principalmente por meio do aumento do setor de subsistência. A renda monetária diminuía progressivamente, o que levava à redução da produtividade econômica. A especialização produtiva enfraquecia e a divisão do trabalho tornava-se cada vez mais simples. Muitos bens que antes eram adquiridos nos mercados do litoral passaram a ser produzidos localmente, de forma artesanal. O couro tornou-se a principal matéria-prima, substituindo quase tudo, sinal claro do encarecimento relativo dos produtos externos. Esse processo se intensificava à medida que aumentavam as distâncias em relação ao litoral. Para os criadores mais afastados, os couros passaram a representar praticamente a única fonte de renda monetária. Do último quartel do século XVII até o início do século XIX, o Nordeste atravessou um lento processo de atrofiamento econômico. A estagnação da produção açucareira não gerou, como ocorreu em outras regiões coloniais, uma emigração em massa da população livre. O excedente populacional encontrou espaço na fronteira móvel do interior pecuário. Quanto piores se tornavam as condições da economia açucareira, maior era o movimento migratório do litoral em direção ao sertão. A pecuária, com sua elevada capacidade de absorção populacional, garantiu o abastecimento alimentar e permitiu que a população continuasse, crescendo mesmo durante longos períodos de decadência externa. Assim, o Nordeste experimentou crescimento demográfico em meio à estagnação econômica. No entanto, essa expansão significava, na prática, uma involução econômica. O setor mais produtivo perdia importância relativa, enquanto o setor de menor produtividade se expandia, absorvendo parcelas cada vez maiores da população. Ao final desse processo, o Nordeste havia se transformado em uma economia na qual grande parte da população produzia apenas
o necessário para a própria sobrevivência. A dispersão populacional pelo interior provocou o enfraquecimento da divisão do trabalho, da especialização produtiva e até das técnicas artesanais. A formação da população nordestina e de sua frágil economia de subsistência, menos que se tornaria um dos elementos centrais dos problemas econômicos. Brasileiros posteriores está diretamente ligada a esse lento processo de decadência da grande empresa açucareira, que em seu auge foi possivelmente o mais rentável empreendimento agrícola colonial de todos os tempos.